Estamos ao vivo, mais um dia com um trio de criações. E o que mais está disponível para todos nós. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Gelisa Diniz aqui para receber os meus queridos convidados, criadores de magnitude, Fernanda Rigon e Jefferson Brown. Boa noite, Mário! Seja super bem-vindo, querido! Como foi de domingo? Acho que ontem, né, você estava com a gente. Como é que foi a virada desses momentos de domingo para cá? Porque aqui não foi dia de 24 horas, não. Foi de 72. E como pode melhorar ainda mais, universo? E já chegou Jefferson Brown para esta noite de hoje. E se a gente tivesse uma live sem forma, estrutura, significância e pedindo por mágicas, milagres e possibilidades infinitas, o que teríamos? Hello! Gelisa dobrando o tempo, não triplicando, né? 24, 48, 72. E dizem que não é possível. Então eu estou aqui para provar essa é uma habilidade que nós temos, é possível. Com certeza. E que mais está disponível, né? Quantas verdades estão aí para serem reconhecidas e destruindo e descriando as mentiras que foram ditas? Exato. Fernanda! Boa noite, boa noite, boa noite. Tem alguma coisa diferente hoje na Fernanda. O que é? Os colares. Eu acho que o óculos também. Eu tô de óculos, verdade. Hoje eu tô de óculos. Hoje eu escolhi enxergar. Viu como liberar a influência do extrator muda as coisas? Muda, você até diz, eu tenho a escolha, eu posso... Vamos lá enxergar tudo agora. Peraí que eu tô convidando todo mundo aqui. Eu ia falar isso agora também. Bora. Quem vai mandar mais aviõezinhos aí? Na velocidade do espaço. Eu vou ganhar essa, hein? Bora. Vamos lá. Eu tô mandando aqui também, Vamos lá, quem que vai mandar mais? Quem vai mandar mais? E tá valendo também o pessoal que tá ao vivo aí assistindo. E quem está aqui já ao vivo com a gente. Estou na competição também. Convide também aí mais um amigo e a gente vai... Olha, eu vou começar Boa noite, Mário. Já entramos, o Mário já apareceu. Mário, seja bem-vindo novamente, a Maria Cleide também. E aí vai escrevendo de que cidade que vocês estão falando. Eu falei, né? Vou começar com alvos. E o que muda quando a gente de fato sai de meta para alvos? Eu gosto dessa comparação. Eu acho muito massa. Porque eu ouvi uma vez alguém falando e me gravou muito aquela comparação, assim, né? Que a meta tem uma certa energia de tipo... é um resultado específico e eu tenho que alcançar aquele resultado. E se eu não alcanço aquele resultado, tipo, deu errado, né? É uma falha. E o alvo, ele tem uma energia tipo assim de... Sabe aqueles negócios de arco e flecha que tem uns círculos assim? Né? As miras ali. Aí você vai lá e atira uma flecha. E ela pode ser que acerte no meio, que é o alvo. Mas pode ser que ela acerte num cantinho ou no outro. E ainda assim você não perdeu ou não errou. E aí você joga de novo. Né? E aí você joga de novo. Sabe? Tipo, então ele tem essa coisa... Pra mim, vem tipo assim, é mais abrangente, mais aberto, mais possibilidades. Ouvi isso e achei legal uma vez. E gostoso disso, para mim, me faz lembrar daquela coisa que o Gary fala, né? Não desista, não se abandone, nunca se entrega. E aí, quando há a possibilidade de termos vários alvos, né? Por que eu falei a coisa do dia de 72 horas, quando 24, né? Se de fato eu estou presente com todos os alvos, grandiosos, pequenos, os médios da minha vida, alguma coisa, alguém ou alguma situação pode diminuir o seu tempo do dia?
Nada. Então a gente vai para o lugar de expandir mais quanto mais alvos nós temos. E também foi colocado dessa realidade, e quanto mais projetos você tem, menos você entrega qualidade. Menos quantidade é mais qualidade. E quanto isso é outra mentira para fazer com que o Exato. nosso dia se diminua, né? É verdade. É verdade, isso é verdade. Eu vejo que, na verdade, quanto mais coisa acontecendo ao mesmo tempo, menos a gente fica pensando em como ou o que fazer, e mais a gente, tipo, é a energia da criação, né? Engaja com a coisa Total. e faz acontecer. E olha o que eu estava lendo. Isso aqui é o livro, né? Vivendo Além da Distração. E aí eu abri a parte que falava, tipo, eu gosto de abrir, e aí eu abri justamente na parte que falava de realidades. Uau! Né? E é. Será que você vai Mas aí achar? agora, cadê que eu vou achar, né? Mas é possível. Olha, José, Bom, mas vamos. Mário, todo mundo que estiver aí Mas, com a gente, se vocês tiverem perguntas acerca do que a gente está falando aqui, essa live é feita para vocês, tá? Em primeiro lugar, essa live é para vocês. sim. Então, façam as perguntas aí de vocês também. Né? E aí a questão, eu lembrei aqui, a realidade, né? O que vocês estão falando aí agora, né? O quanto que, vamos pegar, né, os humanos e humanoides, né? A gente pode também explorar isso, que acho que é um tema muito legal, assim. E o que me vem, né, que vocês estão falando também, é você entrar no espaço do não julgamento, né? De você reconhecer que cada um de nós criamos a vida que vai funcionar para cada um, né? Sim. E aí, quando você vê como que o mundo funciona e você tenta se encaixar nessa realidade, se encaixar como o mundo funciona, você entra no julgamento, você entra nas metas, você entra, né, em todas essas historinhas aí. E aí, e esse implante da realidade muito é isso, né? De você ver que você criar uma vida que funcione para você, e não a partir do que o mundo diz, como que tem que ser, para onde tem que ir, onde é que você tem que viver, onde você tem que morar, como, onde, né? E aí, e aí entra, né, a questão das perguntas também, né? De você começar realmente a seguir o que é leve para você, né? E o que vai A realidade, esse trecho que você acessou no livro, ele está trazendo aquela parte dos 4 implantes, viver, vida, morte e realidade? Isso. Legal. Foi o que eu estava lendo aqui antes da gente começar. Eu vou achar aqui. Então, o Mário escreveu assim, autorresponsabilidade. Eu vou dizer, Mário, eu não utilizo muito essa energia da palavra responsabilidade, eu prefiro trazer comprometimento. Porque quando a gente está comprometido, a gente não está obrigado a nada. É uma escolha, é uma demanda que a gente faz da gente mesmo. E aí, quando a gente, né, essa realidade traz essa coisa da responsabilidade, ele vem muito na... É colocado pra gente, é imposto pra gente muito como a obrigação de algo. Né? E o comprometimento não, eu escolho ou não escolho, eu tô afim ou eu não tô afim. Ou aquilo que para mim é leve e vai criar mais. E aí, às vezes, o ponto de vista do outro, daquilo que, você foi uma irresponsável porque você não compareceu, tipo, em algum compromisso. Não, às vezes o compromisso que você não foi salvou a sua vida. E você só vai saber disso depois, né? Total. Então, pelo menos a Gelisa, eu tenho esse ponto de vista comigo, sabe? Que o comprometimento, quando a Access traz, né? De você se comprometer com você, de você se comprometer com a criação da sua vida, de você, de fato, se comprometer com aquilo de melhor que você gostaria de ver no mundo. Então, vai começa a criar isso hoje, né? E se você pudesse ter uma vida tão divertida, feliz e alegre, que nada é uma obrigação para você, né? Que tudo você realmente está muito afim de fazer. Exato. Divertido. E quando a gente se coloca na disposição de escolher e não mais você é obrigado a, você para de provar, você para de defender, você para de evitar e você começa a receber na sua vida a partir daquilo que você olha e fala, cara, isso aqui para mim é top, isso aqui para mim é divertido. E aí mais disso vai vindo para você porque você está escolhendo a partir disso, né? Sim. É o compromisso com a sua vida, né? O comprometimento com a sua vida.
Eu vou até fazer um parêntese, né? Porque eu e a Fernanda tivemos um momento só, nós e os nossos negócios aqui. E o quanto, quando a gente coloca essa coisa do alvo, que a gente falou no início, mas a partir do comprometimento que a gente escolhe, o quanto isso traz pra gente mais espaço, Fê? Sim. Repete a sua pergunta, por favor. O meu TDAH fez agora. Quando a gente coloca essa coisa do alvo, né? Que nós temos alvos. E aí, Certo. quando a gente se compromete com isso, de ir lá e criar a partir daquilo que a gente está escolhendo, o quanto que isso abre espaço. É uma escolha, assim, isso é um tema, para mim, é desafiador, né? Assim, eu tô tendo mais clareza sobre isso, assim, né? Porque o quanto que nós temos as rotas de fuga, né? Por exemplo, né? Na minha família, todo mundo trabalha com CLT, carteira assinada, né? Assim, minha família é próxima, né? E, e aí, assim, né? Eu tô realmente, assim, agora, né? Entrando nessa jornada de ser empreendedora, né? De estar entrando, né? De ser empreendedora, né? Então, e aí as minhas rotas de fuga sempre foram os empregos de carteira assinada. Ah, E aí, isso for, né, as portas, né, de fuga, rota de fuga. E aí agora, assim, recentemente, e aí de vez em quando esses anúncios aparecem também aqui no Instagram e tal. E aí aconteceu uma coisa curiosa, esses dias apareceu um anúncio assim que, talvez. E aí não teve, algo mudou, tipo assim, eu não ia atrás mais daquilo, assim, sabe? sim. Então, e Um aí o anúncio de vaga comprometimento de emprego, tipo, fixo, assim, isso? de CLT, de carteira assinada, Aham. né? E, tipo assim, eu já trabalhei com tudo, tá? Tipo assim, já trabalhei em posto de gasolina, supermercado, tudo isso, essas coisas assim, tudo eu já trabalhei, né? Mas tudo assim, já fui operadora de telemarketing, já trabalhei como secretária, mas tudo tipo 3 meses, um mês, né? Já trabalhei na época que existia, que você alugava o DVD, ia você ir lá na loja para você alugar seu filme, que você ia assistir. Eu Uau. trabalhei numa loja, deixa eu ver. Acho que tem mais coisa aí. Trabalhei em shopping, deve ter mais algumas coisas aí perdidas que eu não lembro agora. E aí, hoje eu tenho essa clareza, né? Tipo assim, qual que realmente é o meu alvo, né? O que eu estou comprometendo a minha vida e o meu viver. Sim. E aí foi muito curioso, assim, que eu vi esse anúncio e já não veio mais a mesma energia de sempre, sabe? Não veio aquela coisa Ou de. seja, alguma coisa mudou, né? Exatamente. E acho que também ter essa clareza das suas rotas de fuga, né? O que que você está Uhum. usando como rota de fuga para não se comprometer com a sua vida, Uhum. né? E ter Nossa. porque todo mundo vai criar, né? Porque na hora que você, ok, meu alvo é, né? Sei lá, cada um vai ter seu alvo, ter 1 milhão, né? Por exemplo. E aí essas rotas de fugas aparecem para distrair você, né? E Para tem tudo a ver você, com os porque implantes, né? Olha só, tem tudo a ver com os implantes. sim, né? Porque elas vão aparecendo ali porque é o normal, né? Da sua família, é a realidade da sua família, né? Porque na minha família todo mundo trabalha com carteira assinada, né? Então, Uhum. e aí, né? E aí é muito fácil para mim, né? Tipo assim, vou procurar alguma coisa para eu trabalhar ali com carteira assinada também, né? Porque não será diferente também, né? Na minha família é o contrário, tipo, acho que, nossa, ninguém. Meu pai tem negócio próprio desde sempre, minha mãe também. Olha só. Meus avós é tipo fazenda, fazendeiro, né? Então era tipo também próprio. Entender. Tô refletindo aqui. Meu tio também, daí seguiu o passo dos avós, era fazenda, fazendeiro. Uhum. Não tinha observado isso dessa forma, tipo. Não quer dizer que, né? Só tô refletindo É, sobre mas isso. né, tipo, e aí a questão, né, do trabalho, né, tipo assim, quanto que as pessoas escolhem, né, vão escolher o confortável, porque é o que a família toda escolheu, Para não né, ser a diferentona. para não ser a ovelha neon, né, Vamos ver, vamos lá. e aí você, né, e aí toda vez que você tá ali, né, tipo, indo em direção ao seu alvo,
Existem todas essas rotas de fugas, né? Igual tem, né? E aí, para você, justamente, você mesma colocou elas ali, né? Uma situação de emergência, e aí você, opa, já sei onde é que é a próxima, tipo assim, né? Eu posso fugir ali, né? Então, acho que requer uma vulnerabilidade, né? E uma coragem, né? De você, né? Que nem você falou, que nem alguém fala, né? Não desista, nunca se abandone, e o Não outro se que eu sempre entregue. esqueço, não Não se se entregue. entregue. Uhum. E Essa ter, o próprio tradução está fato um de pouco de ter gasolina, esse, não pode melhorar. o próprio fato de ter essa rota de fuga que nem você falou, ou porta dos fundos, plano B, ele Sim, é meio que uma receita para falhar, para a escolha principal não dar certo, né? sim, Porque, sim, tipo, nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Se eu vou criar um plano B, eu já estou sim, dizendo que, então, meu ponto de vista está dizendo que existe a possibilidade de falha do plano A. sim. Tipo, é mais louco isso, né? Então existe até uma E aí coragem, você assim, de abrir entra no mão. loop, né? Sim, você entra no loop, né? Você entra numa faixa de mobs ali que você fica, né? Porque você já É, vai no seu ponto, no plano A, mas você já com essa coisa de, você já tem o plano B, C, D, Z se der errado, né? tipo, Olha, quantos planos para dar errado? por aqui É, só tem o plano A e o B. O plano A é criar a minha vida em negócios extraordinários. O plano B, fazer o plano A 100%, 100%. sem fugir dele, sabe? Fazer o plano certo. uau, uau, Né? E o Boa, plano, gostei desse. pronto, acabou. Tipo, Curti. e isso me leva para Curti. os alvos, isso me leva Aham. para a energia dos alvos, né? Sim. sim. E tem... Tem um filme que o nome dele é Não Tem Plano B. A tradução em Olha, já quero português. assistir. É. E em inglês eu acho que ele é chamado A-Plan, tipo assim, né? Mas em Aham. inglês não tem plano B. Ele é um filme meio que ação e comédia, assim, junto. Eu assisti ele há muito tempo atrás. Ele é muito massa porque, tipo, os caras. Talvez tenha um pouquinho de spoiler, tá? Então, se alguém quiser tampar os ouvidos, tampa. Não, eu adoro spoiler, já enche de Os energia. caras, os caras fazem justamente isso, tipo assim, eles vão fazer tal coisa ali, vão entrar numa base lá, inimigo, não sei o quê, pegar fazer as coisas que ele tem para fazer lá de ação, né? E eles fazem um plano só, porque eles dizem, tipo assim, nós não vamos errar, não vai ter nada diferente. E no filme, e isso para mim agora me vem o que tem a ver com a consciência, né? Tipo, chega na hora e sai tudo diferente, obviamente. Só que o lance de eles terem que improvisar e de escolher a partir do que está se apresentando no momento é justamente o lugar onde, tipo, né, não tem plano nenhum. É tipo, e o resultado desejado no fim é o que se busca, né? Eu posso ler a Então, minha frase, então, que eu acho que eu transliterei você nesse parágrafo claro, agora. Sua situação atual não é o seu destino final. boa. Que mais é possível? Sim. Tcharam. Quantas consciências podemos. Imagina se as lives já estão tendo esse nível É, de consciência. O sim. que vai ter nesta classe O que vai acontecer no dia introdutória? 31 de maio, né? No dia Nesse 31. esquenta que a gente já está, assim, né? Trazendo à tona tantas consciências, tantas clarezas, né? O que Sim. mais é possível para a gente criar, né? E sobrecriar no dia 31 de maio. Vamos começar a cobrar as lives aqui, tá? Eu... Olha, o Mário disse que já foi dono de locadora. A Josilene, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, já deu certo. Essa vaga é minha. Como pode olhar ainda mais? Se você escolheu Verdade. isso, está leve para você, siga o seu saber, Josilene. E se a gente tiver alguma coisa para contribuir com você, também esteja na disposição de vir aqui conversar e bater um papo e fazer perguntas. E obrigada pela sua presença também. Agora, parece que tinha ali uma coisa que mais cedo a gente tinha falado, assim, né? De, tipo, quais são as criações que vão além de Axis? Como é que era? Meu TDAH agora não vai permitir. Tá, Mas não, fala. Que eu alguma fiz essa coisa assim que pergunta era para ali. trazer para a live Deixa agora, eu, né? Deixa eu só falar mais uma coisa sobre implantes de tratores antes da gente ir para Tá. esse outro assunto. Que eu ouvi hoje, eu fiz uma classe intro de implantes de tratores há bastante tempo atrás. Eu estava ouvindo hoje, o Podpoc ainda era certo, errado, boi mal, Nossa, então já tem todas uns as 2 anos 9, ou muitos mais. garotos excelentes, né? E aí, eu fiz um Zoom gratuito e Uhum. fiz a classe em duas partes, que nem a gente vai fazer essa, né? Tipo assim, uma pausa no meio e tal, porque eu
fui com tudo nos implantes. E eu tava ouvindo o Zoom gratuito. E tipo assim, nossa, tem ouro ali. Porque eu falo de todos os grupos já no Zoom gratuito, né? Não entro em cada implante exatamente, isso fica para classe, mas tá muito massa. Tipo assim, uau! E aí eu fiquei me perguntando, o que a gente pode fazer com isso, né? Será que seria interessante dar de presente aos inscritos esses Zoom gratuitos? Vocês querem ouvir primeiro? Eu sei, me veio assim. Eu já quero receber. Recebo. Eu Quem recebo já está lá no grupo inscrito, então já começa a receber isso? É isso que você está falando? Isso, exato. Adoro! O que mais é possível? Uau. A gente pode fazer até um Zoom para chamar todo mundo e falar desse presente. Presentar. Aí, ó, que maravilha. Ouvi inteirinho. Hoje eu fui pra academia, daí ia botar uma música, né? Daí, indo no caminho, assim, eu falei, mas me chamou, né? Aquele. Às vezes tu vai pesquisar no Telegram o nome de alguém, nosso grupo é Criações Trio Fenomenal, né? Daí eu botei o C. Não, como é que é? Sei lá o que eu botei, mas era. Eu botei o C mesmo e apareceu a classe entre implantes distratores. Chamou, né? Vou ver, né? Eu que tinha facilitado. Daí eu vi, tem até uma gravação do Zoom aqui. Legal. Vou ouvir ao invés de ouvir música. Daí, fiquei ouvindo, não tem uma tarde inteira. Nossa, tem bastante coisa legal. O que mais é possível? O Mário disse que o nome do filme que você falou é o The Backup Plan. O nome do filme que você falou. Pode ser em inglês, The Backup Plan. Deixa eu ver se eu acho. Não importa, é isso aí. Bom, ele já foi dono de locador, né? Ele sabe mais que eu. Eu tinha uma amiga, a namorada de um amigo meu na época, né? Ela trabalhava no locador. E era muito massa porque ela, era meio que o trabalho dela levar filmes para casa, né? E a gente fazia muita coisa junto, assim. Então ela tinha que assistir o filme para saber. Então todo dia ela podia, no final do expediente, levar um filme e devolvia no outro dia de manhã, né? Adorei esse emprego. Era muito massa. Aí ela sempre tinha filme junto. A gente fazia, muita coisa assim, legal. Sortudo você, né? Que mais é possível? Que mais é possível. Tá. Então, uma pergunta que eu tinha feito lá no grupo que eu falei, né? Tipo assim, nós todos três aqui trabalhamos com Axis e também trabalhamos com outras ferramentas, né? Sim. E perguntei se seria, que contribuição pode ser a gente falar um pouco sobre essas outras possibilidades, né? O que Ingeliza tem mais... hoje mesmo eu fiz um atendimento aqui de uma outra técnica que não era de Axis, né? E o Fernanda também, né, enfim, o que mais é possível, o que mais está disponível, ou se não tem também, não, sou 100% Axis, né, como é que é isso aí? Quem quer começar? Gelisa, Fernanda? Eu acredito que neste momento, Fernanda, falar de facilidade com inglês é uma possibilidade que né, tá na pauta do dia de hoje. Eu vou poder contribuir e falar, é isso aí, né, Fernanda? Olha aí. Então tá, vou começar. O que mais é possível? Boa noite, Felipe, bem-vindo. Para quem não sabe, né, eu morei na Austrália. Eu morei na Austrália dos meus 9 anos até os 13, 14, por aí. Uns 7 anos na Austrália. Foi minha família toda, né? Meus pais, meus irmãos, foi todo mundo. E a gente ficou lá uns 7 anos e eu fui para a escola, né? Estudei escola pública, estudei escola de freira, né? Lá a gente moramos 7 anos, moramos em 5 casas diferentes. Que delícia, adoro! A gente morou em Perth, né? Que é do lado... Eu não sei, minha geografia não é das melhores, não. E aí a gente morou na capital, morou nas cidadezinhas menores também. Então, eu aprendi inglês, né? Ou eu aprendi inglês ou eu aprendi inglês. Agora eu entendi porque ela joga a gente na fogueira. Jogaram ela faz isso agora com todo mundo. Exatamente. Funcionou, né? Agora vamos replicar. Eu lembro, né, a gente chegou lá, tipo assim, a gente tava no parque, eu e minha irmã, e aí chegou uma menina lourinha assim, começou a falar inglês com a gente. Aí eu e minha irmã, a gente olhou um pra cara da outra e saiu correndo, deixou a menina falando sozinha. Ai, coitada da menina. Aí meus pais ensinaram pra gente, I don't speak English. Só isso que eu sabia falar, mais nada. Pra ninguém correndo mais, né? Mas eu lembro assim que o telefone tocava e aí todo mundo, era mó briga, porque ninguém queria atender o telefone.
E ninguém falava, não, você não. Todo fugia do telefone, ninguém queria atender o telefone, né? E aí, tipo assim, né, indo para a escola, né? E aí eu acabei aprendendo, né? E o engraçado também foi ao contrário, né? Quando eu voltei também, que eu, tipo assim, entendia português, né? Mas eu lembro vendo televisão e falava, português, né? Que no Brasil com a minha avó, esse povo fala rápido demais, não tô entendendo nada que eles estão falando com 14 anos. Que língua é essa, né? Bom, e aí, né, e voltamos pro Brasil e tal, fiz faculdade de. Opa, eu lembrei. Fiz faculdade. Dá uns brancos assim, né? A gente tá aqui. A idade. Ah, meu Maria. Uhum. Ai, gente, ok. Fiz faculdade de gestão ambiental e gastronomia. Não, primeiro foi gastronomia e depois gestão ambiental. E, e aí, sim, e aí, né, tipo, pelo fato de ter, né, morado lá, tipo, tinha facilidade com o inglês, mas nunca cheguei a praticar, nem nada, assim, né? Tipo, ok, eu entendo, né? Vejo filmes e tudo mais, mas nada. E aí fazia alguns trabalhos de tradução, assim, mas nada muito em sério. E Sempre por aí, diversão, né? tipo assim, a coisa. E aí foi muito curioso a minha primeira experiência de tradução, interpretação, né? Eu trouxe uma facilitadora mexicana para o Brasil para dar classe de barras de Access. E aí ela falou: eu preciso de alguém que traduza para mim. Aí eu falei: tá, eu traduzo. Nunca tinha feito, tipo, nunca, sabe? Não precisa ser, nem existia essa possibilidade na minha mente antes, né? E aí ela veio para Belo Horizonte, levei ela para Itacaré, Curitiba, viajei o Brasil todo, para Belém, né? Lá com a Angelisa, né? Viajei o Brasil todo com ela. E aí, a primeira vez eu lembro direitinho aqui em Belo Horizonte, né? Ela falava com inglês com sotaque mexicano, né? Tipo, então, mas tudo bem. E aí falava inglês e eu. E ela foi muito curiosa, assim. Ela falava e saía pela boca em português. Eu falei, gente, eu sei esse negócio, eu sei fazer isso. Nossa, mas você. E o pessoal super. Nossa, mas você traduz muito bem, não sei lá o quê. Eu falei, sério? Ok, tá bom. Então, e tipo, e aí foi, né, tipo assim, aí eu descobri, gente, eu tenho facilidade, né, com essa coisa da tradução, né, tipo assim, né, das pessoas, de pegar, né, alguém falando um outro idioma, e aí depois eu descobri também que eu consigo traduzir para o espanhol. Às vezes ela falava em espanhol e eu traduzia para o português, e eu não falo espanhol, tipo assim, né, e aí eu falei, gente, e aí não foi só ela, né, foram outros facilitadores do Access, em que a gente foi trazendo, e aí foi, tipo, traduzindo. Eu falei, gente, eu tenho muita, né? Muito mais facilidade do que eu imaginava. E aí foi, a coisa foi crescendo, e aí eu fui vendo que realmente eu tenho muita facilidade com essa questão das línguas, né? Dos idiomas. E eu sempre lembro uma história, minha prima, ela mora nos Estados Unidos e ela estava aqui no Brasil, e eu estava falando com alguma coisa com idioma com ela e tal. E aí a gente estava no supermercado, e aí ela falou, aí ela pegou uma maçã, você tá vendo isso aqui? Maçã. Isso daqui é a mesma coisa em qualquer lugar do mundo. Maçã, objeto maçã, é uma maçã na China, no Brasil, na Rússia, nos Estados Unidos. Né? O que muda é as letras que a gente junta para dar o som. A fonética, né? A fonética, mas a energia, a maçã é a mesma coisa. Eu falei, gente, olha só que legal, é verdade. E aí, pronto, aí começou também. Aí eu percebo, né, que a minha tradução, ela é muito mais no sentido de ser energética do que ter uma forma, uma estrutura, um passo a passo, assim, né? Então, Não é e uma coisa aí, cognitiva teórica, né? É uma coisa é, percebida. sim, sim, né? Incrível. E aí eu percebi né, tipo, como seria, né, as pessoas também saberem que elas também podem ter essa capacidade, né? E, e não é que a frase, eu não gosto muito dessa frase, só porque eu consigo, você consegue. Não é isso. Uhum. Essa frase, para mim, ela cada vez mais, ela tem um monte de coisas atreladas ali. Tem os julgamentos por detrás, né? Tipo assim, não é isso. Para mim, é,
pessoa acessar as capacidades e habilidades que ela tem em poder acessar essa energia, né? De poder acessar o que ela sabe, a forma que ela sabe para aprender, a forma que ela sabe de usar as suas capacidades de aprendizado de idiomas a seu favor, né? Porque na escola, as maioria das pessoas que eu já comecei a atender assim, né, com essa questão do inglês, que onde elas travam é como aprenderam na escola. Porque ninguém fez uma pergunta lá na escola. Ok, isso funciona? Né? Principalmente para as pessoas X-Men, né? Que têm capacidades e habilidades tão únicas de aprendizado. Né? E aí destravar isso e ver, ok, como é que... Né, eu tenho a questão do TDAH, da dislexia, de trocar as letras, ainda mais como eu estudei lá, né, de trocar o Brasil com Z, Brasil com S, isso eu troco até hoje. Tipo assim, sei lá. E no Brasil. E você tem isso, a facilidade com o inglês em um formato de sessão, é um programa de acompanhamento, né? Em grupo. Você pode detalhar, né? Está em fase de andamento, a construção ainda está, mas no momento é só assim, estou focando mais em sessões individuais, né? Focando, né, se a pessoa faz atendimento de 5 sessões, para justamente aqui a ideia né, tipo assim, eu teletransportei vocês agora para Nova York. Tá sentado lá no Times Square lá. Ou você fala inglês ou você fala inglês para você chegar em casa. Na rua a gente não vai ficar, né? Exatamente. Tipo assim, né? Você tem um cartão de crédito com dinheiro ilimitado. E o que você faz? Aí eu brinco, né? A primeira coisa que você faz é você senta no chão e chora, né? Mas aí vai chegar alguém e vai falar com você, e aí, tudo bem? Aí você vai ficar, você não vai responder, né? Porque você não fala inglês, certo? Então, é isso, assim, é destravar, né? As suas capacidades de saber o que você já sabe sobre idiomas, o que você já sabe sobre a sua maneira de se comunicar com o mundo. Né? E você poder destravar aí e falar, né? Legal. É tão legal ouvir essa forma que você traz, né, de aprender. E como a gente está falando aqui dos X-Men, né? Cada um tem uma maneira própria de ir mais rápido, de alguma forma, colocando a mão na massa, digamos assim, né? E o processo de se permitir reconhecer isso é muito valioso para quem se permite esse acesso. Para quem o quê? Cortou. Para quem aprende dessa forma, tipo, eu não tenho que funcionar como a escola tradicional me impôs. Porque, na verdade, quando eu passei por todo aquele processo, sem saber que era X-Men, eu acabei me adaptando, porque uma das capacidades que nós temos é adaptabilidade. Tudo bem. Só que você acaba usando adaptabilidade em lugares que você não tinha que se adaptar. Não era necessário que você se adaptasse. E aí, quando ela fala, né, vou jogar você aqui na fogueira, tá aqui, como é que você sai disso? Aí você não vai para aquilo que você aprendeu, ou você não diz que não sabe. Você vai usar outros recursos que estão internos. Aí a gente acessa saberes. Sim. Né, Fernanda? Sim, você acessa capacidades e habilidades que você nem sabia que você teria elas, que você tem elas, né? Isso me lembra muito a história da caneta que a gente trouxe aqui. Para qualquer pessoa, no geral, aquilo é uma caneta. Né? Mas tem mulheres que usam aqui, tipo, não anda sem uma porque tem que prender aqui o cabelo, né? E aí, eu já tenho 2 tipos de caneta que eu não deixo, tipo, um fica na bolsa, outro fica no escritório, porque é quando eu quero escrever, tipo, 1 página, 2 páginas de qualquer livro, qualquer coisa, é essa daqui, porque tem a ponta, porque é gel, porque, tipo, então... E essas ferramentas é que vão trazendo pra gente, em vez da gente se adaptar à caneta que tem, não, o que funciona? É dessa forma que eu acesso o que a Fernanda faz sobre facilidade com inglês. Eu sou uma das alunas dela, então o que mais é possível? Que massa! Como pode ganhar? Eu sempre tenho que andar no meio da live, né? Não adianta. Tem que levantar e fazer um... Eu aprendi a mutar o microfone não fazer barulho. É muito legal essa energia. E essa aí você tá no meio do Central Park, o que você faz? É muito boa. Muito Mas boa. essa aí me veio uma vez
eu tinha, acho que uns 18 anos. Morava em João Pessoa, né? E aí peguei um voo, né, do Rio, tava sozinha, assim. Eu já tinha viajado sozinha, mas ok, ainda era muito novo, aos 18 anos. E aí eu peguei um voo, Rio, Brasília, Brasília, João Pessoa, né? E aí eu cheguei em Brasília, né? E aí procurando meu voo e tal, né? Porque ele fazia a conexão. Aí cheguei no guichê, a moça, cadê meu voo? Tá vendo aquele avião subindo lá? É o seu. Eu falei, eu sentei no chão e chorei. Caraca. Eu sentei no chão. E aí eu fiquei tão desbaratinada. Eu vi uma moça também que tinha perdido o voo e eu fui atrás dela. Tipo assim, e eu nem sabia. E aí o avião que ela estava entrando era para Porto Velho. Eu falei, não é para Porto Velho que eu vou, não. Muito obrigada. Eu fiquei tão desbaratinada. E aí, mas é isso, assim, né? O quanto que essas situações, assim, né? Não, a gente não tá esperando, né? Ok, tudo bem, você sentar no chão e chorar, mas aí eu vi, ok, eu não ia. E aí eu comecei, né, já a pensar. Eu nem fazia Access, nem sabia o que era Access na época, assim, né? Mas eu lembro que, ok, o que eu preciso fazer aqui? Eu tenho uma tia que mora em Brasília, ok, qualquer coisa eu vou ligar para ela. Aí tá, aí eu não, vou correr atrás de alguém aqui. Eu comecei a meio que, né, fazer. Eu sentei no chão, chorei, ok, e agora o que eu vou fazer agora? Né? Aí eu sei que eu peguei um voo, assim, tipo, aí peguei um voo que ia Brasília, Fortaleza, Fortaleza, Recife, e depois ainda a companhia pegou um Uber, um carro, né? Não era nem Uber, né? Um táxi me levou, que Recife era pertinho de João Pessoa. Eu sei que eu cheguei em casa, tipo, quase meia-noite, um negócio assim, né? Mas assim, né? Ok, tudo bem você sentar e chorar, mas e aí depois? O que que você vai fazer depois, né? Que tem também a ver E com a depois que história que a enxugar gente as estava. lágrimas. E eu também Mas fiz a ver o que a gente estava diálogo. começando a história, né? Hã? E como a gente lá no início a gente falou diálogo, então, tipo, Sim, tá, caminhos você ainda não sabe, mas você sabe que onde que você queria chegar. sim, eu queria chegar em João Pessoa, minha casa. Uhum. Você falou da energia da maçã, né? E quando eu estava na Índia, lá quando eu fiz um intercâmbio na Índia, daí eu descobri que em hindi lá, né, no idioma deles, banana também era banana, né? E daí eu fiquei com aquela brincadeira na cabeça, putz, cara, vocês já foram pra se dar conta que uma das palavras que mais é igual em todos os idiomas é banana. Tipo assim, não é água, comida, uma A coisa. fonética é escrita, né? Olha, legal. Que é Ó. escrita, que a palavra é a mesma, né? Que é escrita e falada em vários idiomas. Banana, né? Tipo, em inglês, banana. Não vamos mais passar Português, fome, qualquer lugar, banana. banana. A gente vai pra Índia. Eu cheguei na Índia, banana era banana. Aí eu tipo, cara, acho que tem alguma coisa Agora eu nisso. fiquei curiosa, agora eu vou pesquisar como é que é banana em russo, coreano. Boa, boa também. Vou descobrir isso aí. Vamos, que aí eu não vou mais teletransportar ninguém para Nova York mais, vou para a China agora. Vai pra China. Quer dizer, em russo eu não falo russo em russo. Yane Gavaru Paruski. Não. Que mais é possível? Possibilidades. E aí só uma reflexão também, né? Tipo, e pegando também a coisa, né, um pouco dos implantes, né? O quanto que eu vejo as pessoas também se param, né, por não falar inglês. O quanto que elas se paralisam, né, de assistir os vídeos, né, do Axis ou qualquer outro tema que elas gostem, né, e aí elas já bloqueiam, já travam ali, né, e aí elas acabam perdendo oportunidades ou então, o mundo não é justo, alguma coisa assim, né, e tipo, como seria, né, se as pessoas pudessem acessar essas capacidades e habilidades com os idiomas e que o inglês não fosse mais um empecilho, né? É. Se o inglês não fosse mais algo que parasse E as pessoas de terem o que eles, né, gostariam de ter. tem um lance de aprender um idioma novo que provavelmente você vai saber disso até melhor do que eu vou descrever aqui, mas que é tipo aprender um instrumento novo, tem um desenvolvimento
neural, cerebral, que é, tipo, muito alto, assim, tipo, reflete em capacidades até além do idioma, né? O fato de estar aprendendo um idioma novo. Porque é quase como que o idioma envolve todas as palavras que a gente usa no dia a dia, né? Na vida. Então é quase como que ver a vida de uma outra perspectiva, porque o jogo de palavras é diferente. Às vezes a ordem das palavras é diferente, né? Numa frase. Tem tudo isso, assim, tipo... Tem alguns estudos que indicam, né, esse desenvolvimento que aprender um idioma novo gera como um bem para o bem-estar, assim, mental mesmo, né? E a diferença é, eu lembro, eu já li alguma coisa sobre isso também. Tipo, se você aprende um instrumento e você aprende um idioma aos, sei lá, 45, 50 anos de idade, a quantidade, a rede neural que é trabalhada ali, ela é como se você estivesse aprendendo 30 anos, os primeiros 30 anos da sua vida. Uhum. Porque o desenvolvimento, né, a ativação que você faz de novos caminhos é como se você tivesse 30. Então, ele coloca que é 3 vezes mais, ele pode chegar a 5 vezes mais. E nos Estados Unidos tem alguns neurologista com especialidade em geriatria, de doenças neurodegenerativas, que tem até um livro já sobre isso, A Cura do Alzheimer. Incluir 1 ou 2 idiomas a partir dos 30, 40 anos de idade. Então, é como se você sabe já 50 anos para aprender um único idioma. Se você vai para essa nova fase da vida aprendendo mais um ou outro, você diminui até 85% o caminho de vai ter a final da vida. Uma coisa bem desse nível, assim, de tão espantoso. É, bem potente. É porque cria novos caminhos neurais, né? Que é exatamente o que o Alzheimer começa a ter aquela diminuição, né? Então, tu tem mais caminhos, né? Então, essa diminuição, se existisse, ela seria pouca. Tem um cara, você quer falar, Fernanda? Sim, só dar boa noite primeiro para Carol. Boa noite, Carol! Gente, então isso que vocês estão falando, eu já vi alguns estudos assim bem por cima sobre isso, né? Porque quando você está aprendendo o idioma, você está acessando novos caminhos, né? Novas conexões neurais, né? Não sou médica, então não vou, né? Mas eu já vi alguns estudos bem breve. E aí eu falei, gente, isso explica por que minha avó era tão inteligente, gente. Ela tinha 86 por aí. E ela morou uns anos em Israel também. E eu lembro, gente, assim, no finalzinho, assim, ela estava me ensinando palavras em árabe. Eu não sei. Aí ela estava me ensinando, eu não gravei nada, né? Podia ter, mas ela falava também francês. E, tipo assim, porque ela trabalhava, né? Até antes da pandemia, ela estava trabalhando. E aí tinha os professores ia para o Canadá. Então ela falava francês também, inglês, espanhol. Falei, gente, por isso que minha avó era tão inteligente. Ela falava muito idioma, inglês também. Ela falava. Então, mas é isso, assim, né? Acho que de você acessar. E além da vergonha também, né? Era isso o quanto que a vergonha também trava muita gente na hora de falar inglês, né? Parabéns, Mário. Mário colocou, estou com 67 anos e sempre estou estudando algo novo. E estudar é sempre. Quem acha que, tipo, é só a parte lá da, né, acadêmica e tchau, não, a gente todo dia está estudando alguma coisa. Até brinquei com a Fernanda, se alguém colocar todo mês ficar estudando, porque realmente eu sei que isso faz a gente crescer, faz a gente se empoderar, né? Uma curiosidade dos ingleses, das traduções nos filmes e séries, assim. Vocês já viram que às vezes a legenda é diferente? Se tu bota o áudio em português, a legenda em português, né? E agora, mais pra cá, começa a ter aquela opção CC também, que daí ela é exatamente igual, né? Sim. Mas até um tempo, não sei se ainda é exatamente assim, mas a dublagem é feita por uma empresa e a legenda é feita tipo por um freelancer ou por outra empresa, né? Porque a legenda era uma tradução literal do texto do inglês ali. E a dublagem, ela tem aquela coisa tipo, tem que ver uma coisa que fecha mais com o movimento da boca, então muda as palavras mesmo, né? E quando eu descobri isso, eu falei, que legal, não sabia que tinha isso, né? Aí depois do tempo começou a vir o CC mais presente, assim, né? Para ser igual, para tu ter a opção de ouvir igual o áudio, assim, né? De ler igual o áudio. Mas eu vi, cara, que legal, nem sabia, tipo,
eu vi um freelancer de tradução de idiomas, assim, de tradução de legendagem de série, filme, né, falando isso. Eu disse, às vezes a empresa é diferente, tipo, assim, eu sou contratado para fazer só a legenda e a dublagem é outra pessoa, que não tem nada a ver comigo, e ela precisa, às vezes, adaptar a voz ali para o movimento da boca, para o tempo da tela, né, o tempo da cena. E aí sai E a diferente mesma mesmo. com a legenda também, né? Às vezes tem que. Eu fiz um curso de legenda, né? E aí você tem, às vezes, que o espaço também, né? Porque às vezes você não pode fazer uma tradução tão literal, porque caso você também tem a contagem de É o espaço. tempo que ela aparece na tela, né? Bota Então, os às vezes. segundos dela ali, né? Segundos. Então, às vezes Aham. nem sempre a tradução é exatamente que nem você falou, o que está sendo falado ali não é exatamente igual ao que está sendo escrito, né? O que mais é possível? E quanto tudo isso que a gente está falando está totalmente conectado com a gente ir mais adiante com facilidade, igual a gente fez, né, no caso da Fernanda é do inglês, mas para a gente dar esse próximo passo é requerido a liberação de todos os implantes distratores. Sim, Yes. sim. Que E é isso ele muito, quer. muito mágico a gente, assim, né, assim, vendo a gente fazendo essa. Hoje a gente já está no 7º dia, né? No 8º, não sei. Eu acho que já é 8. 8. 8. 8º? 08. Aham. Uau, mais é possível. É. É Dia muito 6 de legal maio, de a Laura começar falou, a eu ver, esqueci. né, os implantes. É muito legal de começar a ver. Eu gosto muito também de olhar como que funciona na prática, né? Sim. De ver, gente, os implantes estão vindo aqui, eu falei, estou tendo as consciências, as percepções, né? É muito legal. Isso, assim, quanto que eles me paravam, sabe? Quanto que eles me limitavam, quanto que eles me mantinham ali congelada ali naquelas situações, nos relacionamentos, nos trabalhos, na vida, né? E na hora que você libera, vai, é muito legal, né? E é isso, assim, que meu pedido, né, para essa classe, assim, que mais pessoas possam ter essa consciência, essa clareza, que os implantes não parem, não limite mais a vida das pessoas. E para saber se está limitado ou não, é fazendo uma pergunta. Porque se a gente olha só para o que já está na nossa frente, a gente não enxerga a totalidade da grandeza dos lugares e realidades que a gente pode criar. Então, qual seria a pergunta, né? Se você pudesse escolher por você e não pelos implantes. Se você pudesse escolher né, inspirado na sua liberdade, em quem você é de verdade, né? E não com porque a base zona de nos conforto para a implantes. gente é um lugar muito comum. E aí, quando a gente de fato sabe que algo diferente, completamente diferente está disponível, o que você pode receber disso? O que você pode criar com isso, né? E o que você vai criar a partir disso? Sim. Né? E aí, Sim. qual era a outra pergunta que você tinha aí? Quem? O Jefferson. Já sigo, só mencionar um pouco do que tu falou agora da coisa do implante extrator, né? Nesse áudio, nessa gravação, na verdade tem vídeo também desse Zoom dos implantes, que vai ir para o grupo dos inscritos, tá? Quem se inscrever já vai poder começar a receber lá. Eu falo, dou muito exemplo de tipo eu era uma pessoa assim, mas era muito intenso, aquilo de ser extremamente o que o outro falava, eu fazia, sabe? Baixar a cabeça e obedecer, não ter a minha escolha, principalmente se aquilo ia diferente do que a outra pessoa queria, sabe? E era, nossa, muito forte, assim, e me incomodava, não era de um lugar de tipo, ok, estou afim, exato, sabe? E essa foi, nossa, uma das mudanças, acho que mais potentes, assim, mais poderosas, né? E eu vejo que muita gente passa por isso, sabe? Tipo assim, não tá escolhendo por si, tá escolhendo o que vai agradar mais a família ou a pessoa com quem convive, tá sendo e fazendo somente as coisas que não vão incomodar ninguém, a pessoa se restringe demais, vive muito contraída, assim, né? Então, o que mais é possível? O que mais é possível com a liberação dos implantes distratores? 31 de maio, 397 até o dia 6, tá? E dia 7 vai para 497. Então, você se inscrevendo até o dia 6, paga menos, já entra para o grupo dos inscritos, recebe
essa gravação lá, de um Zoom que já aconteceu, presente para os inscritos, e se inscrevendo no dia 7 em diante, então você paga 497, tá bom? A pergunta, Angelisa, então ainda é a mesma, né? Porque agora a Fernanda respondeu, falou dela, agora vamos para você, né? Que criações você tem? O que é possível escolher com Gelisa Diniz? Nesta live, então, falando sobre coisas que não são relacionadas a Access Conscious, né? Você tem a mentoria de escrita, você tem outras paradas aí rolando. O que está disponível com você? Olha, a gente vai responder a pergunta do Mário agora. E a sua pergunta a gente vai responder amanhã. Por quê? A gente, às 20, né? E agora às 21 horas eu tenho um atendimento. Tá, é verdade, a gente tem quase uma hora. Eu estou indo para um fuso horário diferente. E aí, como a gente tem mais 2 dias, até o dia 6, a gente falou que ia estar aqui presente, né, todos os dias. Quem está assistindo a gente agora, ou quem vai assistir a gente até o horário de começar a live amanhã também, enfim, começa a trazer e deixar para a gente no direct. Pode ser no direct, não precisa ser nos comentários da live. Perguntas que vocês tenham sobre os implantes distratores ou qualquer outra pergunta que vocês tenham, porque a gente também está aqui para contribuir com vocês e a gente honra muito o tempo de vocês que estão nos assistindo ao vivo e gravação, né? Então é para vocês e a gente honra isso também. Agora vamos lá responder o Mário, então, que fez uma pergunta e vai ser a última para a gente encerrar daqui 5, 7 minutinhos, né? Isso. Eu quero viajar e conhecer o mundo. E ele está com 67 anos, lembrando que ele está fazendo escolhas, né? Qual pergunta posso fazer para criar essa possibilidade? Quem escolhe responder? Ou cada um faz um pouquinho de comentários? O que mais é possível? Você... Tá. Pode começar, Jefferson. Tá. Que energia, espaço, consciência, escolha eu e meu corpo podemos ser para viajar o mundo com total facilidade? Essa é uma pergunta. E tudo que não permite isso? Pode. Ok. Me veio, assim, né, respondendo a pergunta do Mário, né, de ação, né? Qual que é a ação que eu preciso fazer hoje para atualizar isso? A questão dos 10 segundos. Ok, qual que é a ação que eu preciso fazer agora? Né? Comece a renovar seu passaporte. Seu passaporte está em dia? Lá numa agência de viagem, né? Qual que é a ação que você pode fazer agora, terminando essa live aqui, qual que é a ação que você pode fazer para atualizar isso com total facilidade, alegria e glória? Né? E seguindo isso, seguindo leve, ok, é leve, aí você vai ter... Eu gostei muito da história que o Jefferson contou ontem, né, do computador que falou com a mãe dele, pensou na mãe dele lá, né, então, tipo assim, né, e de você ir seguindo o que for leve, o que for vindo, ok, passou agora, qual que é a próxima ação que eu vou fazer agora? E agora, passou. E aí você ir seguindo o que for leve para você, quanto mais você for exercitando isso, e você não ter, né, nenhuma expectativa também, você fez a pergunta e você já vai ter a resposta assim que acabar a live e você já vai ter todo o seu roteiro de viagem marcado. Exato. E eu vou acrescentar, Mário, assim, eu tenho hoje um único livro publicado em 3 idiomas. Quando eu escolhi escrever o livro, eu jamais imaginaria que teria um livro em 3 idiomas. Então, quando eu escolhi publicar o primeiro em português, eu falei, quais são as ações práticas? Como a Fernanda trouxe aqui para você, né? Eu falei, eu queria que meu livro alcançasse qualquer pessoa. E não era físico, era um livro digital. Fui para a plataforma da Amazon fazendo uma pergunta. Cheguei na plataforma da Amazon, descobri que a plataforma da Amazon tem mais 13 em diferentes lugares do mundo, que eu poderia, então, fazer o livro em português, e lá eu descobri que eu poderia fazer o inglês e o espanhol. Maravilha. E qualquer outro lá, né? Enfim. Só que para mim tinha mais alguma coisa. Eu falei, mas tá, e que mais? O que tem mais aqui, né? Como é que seria isso de verdade? No dia seguinte, fazendo a pergunta que energia, espaço, consciência, escolheu o corpo deve ser, para que esse livro chegue em 8 cantos do mundo. Uma pessoa entrou em contato comigo, me oferecendo um workshop, que seria, era uma quinta-feira, o workshop ia ser no próximo sábado,
sobre essa publicação na Amazon, especificamente no Brasil. E aí eu fui lá assistir, sei lá, acho que eu paguei R$29,90, alguma coisa assim. E alguém que participou dentro desse workshop fez uma pergunta, tá? E o que se requer, o que é necessário, a palavra, né? O que é necessário para que esse livro, então, se torne best-seller? A pessoa se enrolou lá, porque ela não tinha nenhum best-seller publicado e ela não conseguiu responder. Mas eu saí da live com aquilo que era o que eu, então, escolheria e seria um desafio para mim, para dar um tesão muito bom de falar, é isso. Como é que eu vou publicar isso em português e vou me tornar best-seller? E aí, resultado disso, hoje, uma das coisas que a gente vai falar amanhã, Jefferson, é exatamente isso. Então, eu publico e eu já sei o que eu tenho lá de espaço, ferramenta, a recursabilidade que você trouxe, né? Como uma metodologia minha de tornar os livros best-seller. Independente se é livro infantil, se é romance. A gente, né, tá até brincando aí com a questão das animações. Eu não posso ver animação na minha frente agora que eu lembro de você, Jeff. Olha aí. Mandei até um cérebro TDAH agora, antes da gente entrar na live para a Fernanda, e a gente vai conversar sobre isso depois. Então, assim, se a gente faz perguntas, Mário, mas segue a energia delas e não cognitivamente a gente seguindo a nossa cabeçona, a gente vai acessando essas outras habilidades e as outras possibilidades e o que está disponível na mesma energia da sua escolha. Então, quando você fala para mim, né, eu quero viajar o mundo, eu já trocaria a palavra quero, porque querer é limitado diante de coisas que a gente estuda em Axis. E aí, se é conhecer o mundo, você vai começar por algum lugar. Lembra dos alvos no início da live? Então, meu primeiro alvo, eu tenho 2 lugares bem legais, bem, tipo, nossa, vai ser muito divertido, ou se for para esse lugar ou para esse lugar. São 2 distintos. E aí, hoje eu fui conversar com um contador e a mãe e o pai moram lá num desses lugares, que é fora do Brasil. E eu falei, então depois eu quero o telefone de sua mãe, que eu quero bater um papo com ela, eu quero trocar umas receitas de bolo. Só que não, eu quero conversar sobre o lugar que ela mora e eu quero receber mais desse lugar, dessas informações lá. Para já ir criando isso no meu corpo, já criando isso na minha consciência, para já estar mais presente com isso, para trazer ferramentas de Axis, para ser uma atualização mágica. Uau! Yes! Mas é O que mais é possível? O que mais é possível, Mário? Onde é que você vai? Foi a Mariana que perguntou, né? Não tá aparecendo no comentário. Seja bem-vinda, Beth, querida. E a Beth, a gente também é uma pessoa que está lá em São Paulo com os livros físicos agora. Né? Ah, já comecei por Europa. Maravilhoso! O que mais é possível? Olha aí. Eu tinha pedido bastante, tenho pedido sobre a energia de dar a volta ao mundo, né? A gente tinha a volta ao mundo. E daí uma coisa, foi bem curioso, uma coisa totalmente fora de linearidade, fora de concentricidade, né? O sol começou a me chamar a atenção, né? Eu saía na rua de dia, assim, o sol me chamava a atenção, o sol me chamava a atenção. Daí eu entrei no nosso querido espaço de conversar com a energia das coisas, conversar com a entidade, e disse, sol, o que você está me falando? Daí ele tava tipo assim, você que dá a volta ao mundo, né? Olha aqui, ó, eu faço isso todo dia. Aprende comigo, pega a energia. Tá bom, o que eu posso receber do sol sobre dar a volta ao mundo? Adorei isso. Adorei, gente! Uau! Mas é possível. Então, a pergunta que eu vou deixar aqui, ela tá nos meus stories, mas foi bem legal, porque foi logo depois que eu tinha conversado com a Fernanda hoje, eu atendi mais uma pessoa, e aí 4 e pouquinho, o tempo estava bem fechado, e aí eu fiz uma mágica, porque em 15 minutos que eu estava caminhando com o tempo todo nublado, o céu mudou de cor, a grama mudou de cor, e eu tirei print. Eu falei, cara, eu vou publicar isso aqui. E aí eu coloquei a pergunta, né? Qual escolha você pode fazer hoje para abrir todo o espaço para as mágicas surgirem no seu caminho? Uau. E essa é a minha última pergunta que eu deixo aqui hoje nessa live ao vivo, cheia de cores, mágicas e miraculosidades. Espero que vocês tenham recebido algo disso tudo. Porque eu recebi demais, eu estou muito feliz. Só lembrando, né, nosso workshop é 31 de maio, né? Estou finalizando com essa pergunta, né? Tipo, se vocês participar, como que vai ser sua vida daqui a 5 anos? Como que vai ser a sua vida, como que vai ser seu futuro, né? Se você participar desse workshop.
né, no dia 31 de maio, né? Então, e aí já avisem para sua família, né, que dia 31 de maio você vai Não estar vai ter ocupado. domingo. Não vai ter almoço de família, né? Domingo não vai ter, né? Porque você vai estar participando do workshop. Bye, bye, implantes distratores. Bye, bye, Clã. Vai. Tipo Teletubbies, né? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau para os Tchau. implantes tratores. E aí eu vou aproveitar, né, que o Mário foi a última pessoa que perguntou. Mário, será que você conhecer todos esses lugares é uma contribuição você estar na classe com a gente? Uau. Quanto essa classe é? Será que essa classe vai abrir espaço para isso se atualizar? Será? Exato. Será que, né, Oh. o que tem dentro dessa classe? Pergunta se tem algo dentro dessa classe que é uma contribuição para a sua escolha de viajar e dar a volta em vários lugares aí, por aí, começando pela Europa. Queridos, então vamos de bye-bye? Bye, bye. Vamos de Tchau. bye. Obrigada, Tchau. Jeff. Obrigada, Elisa. Obrigada a todo mundo. E Obrigado até vocês amanhã. também. E bye-bye em Até todos os amanhã. setores. Até o dia 31 de maio. Até. Tchau. Bye. Tchau, tchau. Tchau.